Novidade é o que não falta na maior cidade do Brasil. Tem até quem vive de comprar, vender e colecionar objetos estranhos, esquisitos e muito antigos. Tão antigos que a maioria não tem a mínima ideia do que é e para o que serve. Um objeto não identificado em pleno centro de São Paulo. Você tem ideia do que é isso aqui? Não. Não? Nem imagina? Nem imagino. Cilindro, né? Um pedaço de cano. Que tal chegar mais perto para ver como funciona? Não sabia que isso era capaz de tocar música. Não. Dessa maneira assim, não. Não, dessa maneira... É incrível. É impressionante, hein? Fora do comum. Fora do comum, né? Um aparelho de som com mais de 100 anos. Este é um fonógrafo. E ele saiu de um lugar onde existem muitas outras preciosidades. Andréas não é um colecionador qualquer. Ele estuda minuciosamente a origem das invenções. E o mais surpreendente, tudo aqui está em perfeito estado e em pleno funcionamento. Filho, vamos tocar uma música na sua vitrola? Então vamos lá. Eu vou soltar o freio e você coloca aí para tocar, tá bom? Pode erguer e soltar. Esta vitrola é antiga, mas capaz de encantar até o filho de Andréas, de apenas 4 anos. Antes da vitrola, as pessoas ouviam música de outro jeito. Foi o americano Thomas Edison que, aos 30 anos de idade, criou uma das invenções de que mais se orgulhava, o fonógrafo. Aquele equipamento que a gente viu lá no início da reportagem. A música era gravada aqui, num cilindro de cera. Era 1877. O cilindro foi a primeira mídia, antes do disco, capaz de fazer gravação e reprodução de voz. Então, antes de existirem os discos, esses cilindros de cera que faziam a execução das músicas. Tem um funcionamento semelhante ao gramofone, mas a diferença é que a leitura é feita no fundo do sulco do cilindro e não na lateral como no disco. O colecionador tem até um dos primeiros panfletos de propaganda de Thomas Edison quando o fonógrafo foi lançado. É um anúncio raríssimo de 1899. Nesse ano ele custava $8,50. Esse valor parece pequeno, mas na época $8,50 era um alto valor. Eu creio que, transformando para os dias de hoje, custava algo em torno de R$15 mil. Outras invenções de Thomas Edison fazem parte do nosso dia a dia até hoje. A lâmpada incandescente, a câmera cinematográfica, a roda de borracha, entre outros. Andréas é apaixonado por essas e outras antiguidades. Este outro aparelho de som aqui é um pouco mais jovem. Estou acertando a rotação de um toca-disco. É um Zenith da década de 50. Já este rádio era o que existia de mais moderno, há quase um século. A curiosidade desse rádio é que ele foi encontrado lá nos Estados Unidos com o display original de venda. Essa moça que está tentando mudar a estação da rádio, ela era simplesmente o display de venda dele em 1936. Aqui tem outros objetos como rádios, ventiladores, raio-x e até hélice de avião. É em madeira. Nessa época os aviões voavam com hélices de madeira. Era um Boeing pequeno, era para 2 pessoas só. Tem até este relógio bem diferente. O segredo desse relógio é que são 2 vidros sobrepostos, eles que se movem, um na velocidade do minuto, o outro na velocidade da hora. Então o ponteiro acompanha o vidro da frente e o ponteiro da hora acompanha o vidro de trás. E assim ele permite. O vidro é que faz com que o ponteiro se mexa. Isso, então tem um mecanismo em todo o diâmetro que faz o vidro se mover. De quanto que é esse relógio? É da década de 50.
Mas esse aqui, de madeira, eu nunca tinha visto. Você nunca viu porque são raros. As cornetas dos gramofones, com o passar das décadas, elas se estragavam, porque além de elas serem móveis, elas eram frágeis. Então, para uma corneta de madeira dessa ter sobrevivido a 109 anos, é realmente uma raridade. Esse aqui é um gramofone de 1903, começo do século XX. E, Andrés, ele é muito grande. Quanto tem esse gramofone aqui? Só de corneta ele tem 1,5 metro. 1,5 metro. Isso. Ele foi projetado nos Estados Unidos para exibição pública. Ele era tocado em teatros, em apresentações em praças. E quem era proprietário de um desse podia cobrar ingresso até para poder executar. Para guardar a coleção em casa, primeiro Andréas teve de convencer a esposa, a Selma. No começo, ela ficou, digamos, espantada. No começo eu assustava um pouco, porque eu pensava, meu Deus, já imaginou conviver com um acumulador? Isso vai ser muito difícil. Com a aprovação da mulher, Andrés passou a garimpar raridades em outras lojas especializadas. Vieram mais rádios, gramofones, ventiladores e este aparelho de TV fabricado em 1948. Detalhe, antes mesmo da chegada da televisão ao Brasil, em 1950. Ela tem um contorno meio... parece meio uma coisa da Terra, do planeta, alguma coisa desse tipo. Mas até 50 só existia tecnologia para tubo redondo. Isso aqui é o quê? Isso é a antena dela, a antena da época dela. Caramba, que legal. Você acredita que ela funciona até hoje? Ah, ela funciona? Funciona. Ah, não dá para acreditar. É válvula, ela tem que esquentar, não é? Isso. Quando eu ligo, Não, ela demora alguns isso aí. segundos até esquentar. Olha Funciona. isso. Deixa eu aumentar o volume. Olha a Record aí, ó. Aí, tava na Record. Aí. Se você ainda duvida de que as paixões de Andrés estão todas no passado, então dá só uma olhada no aparelho celular dele. Gente, olha isso aqui. Fica difícil até você apertar o botão desse trem aqui. Fica complicado o negócio. Não é brincadeira, é o celular que eu utilizo hoje em dia. Ele faz ligação, manda mensagem, é o que eu preciso. Até o meio de transporte do Andrés e do filho é especial. Não é uma Vespa? O que é isso aqui? Lambreta. Lambreta? É uma lambreta. Tá vendo? Quem entende com 4 anos entende mais do que eu. Tá bom, é uma lambreta. Obrigado, Theo. Um amor antigo que certamente vai passar de pai para filho.